Olá a todas as pessoas. Que alegria estar aqui novamente com vocês no programa Ciclo de Palestras do Instituto Gileno Bahia. Eu vou me apresentar, fazer minha autodescrição e, enquanto isso, escreve aí no chat o seu nome e o lugar de onde você está falando, né? Para a gente se conhecer, para a gente interagir um pouquinho mais. Bom, eu me chamo Érica Noguchi, sou uma mulher asiática de 51 anos, tenho cabelos lisos, compridos e pretos. Eu uso um óculos de armação transparente e eu estou vestindo uma blusa cinza. Meu fundo de tela é da cor azul claro e tem um logo colorido do ciclo de palestras aqui no meu canto esquerdo e um QR Code aqui no meu canto superior direito. Sou coach de saúde e bem-estar, articuladora da Pétala Saúde dentro do Instituto Gileno Bahia. E hoje eu estou aqui como facilitadora do programa Ciclo de Palestras, né? Então, eu vou falar um pouquinho do Instituto. O Instituto Gileno Bahia é uma organização sem fins lucrativos que tem como objetivo oferecer ferramentas para o desenvolvimento humano em todas as suas dimensões. A dimensão intelectual, a física, a emocional, a social e cultural. E se você quiser conhecer e apoiar os nossos programas, os nossos projetos, as ações que a gente realiza, visite o nosso site, que é o www.institutogilenoBahia.org.br e o nosso Instagram também, que é o @Instituto Gileno Bahia. A equipe vai colocar aqui no chat, também vai estar tudo direitinho escrito lá na legenda desse vídeo que vai ficar gravado depois um pouquinho no final. Então, a gente conta com o seu apoio, né, para que as nossas ações, né, como esse programa Ciclo de Palestras, aconteçam e possam alcançar também mais pessoas. Então, se você puder fazer uma doação, escaneie esse QR Code aqui do canto da minha tela, ou também faça um Pix, né, o pessoal vai colocar aqui, ó, aqui, tá aqui, apoia o Instituto Gileno Bahia, né, o número do Pix está aqui embaixo, passando, né, também vai ser colocado no chat, e faça a sua contribuição, né, para que a gente consiga atingir mais pessoas. Se você também não puder contribuir, doar em dinheiro, pode apoiar o Instituto virtualmente, né, seguir a gente nas redes sociais, compartilhar, participar e divulgar as nossas ações, né. Então, vamos começar aqui, né? Hoje a gente está aqui para falar pelo programa Ciclo de Palestras, e onde a gente aborda vários assuntos, né, atuais, né, e assuntos que englobam aquelas pétalas lá das áreas de desenvolvimento humano do Instituto Gileno Bahia. Então, hoje a gente está aqui para falar sobre relacionamentos, né, e eu vou convidar a Amanda para se apresentar. Está aqui, cadê? Está aqui, pronto. Amanda, que a gente vai falar sobre relacionamentos, né, Amanda? A Amanda está aqui com a gente de novo, né, que vai falar, a gente vai conversar bastante sobre esse assunto. Então, Amanda, bem-vinda, né? Por favor, se apresente aqui, faça sua autodescrição, que eu vou deixar você na tela. Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente com o Instituto. Bom, meu nome é Amanda, sou uma mulher de pele clara, tenho 37 anos, tenho cabelo liso na altura dos ombros, né, de uma cor meio castanho ruivo, né? Estou usando um óculos de armação preta, tem uns detalhes dourados, vestindo uma blusa verde clara, né, uma verde escura, né, desculpa, clara não, e uns acessórios em dourado, né, que eu estou utilizando junto com essa blusa. Então, o meu fundo de tela, ele é da cor do azul claro, né, que tem o logo colorido do Instituto, né, da palestra, e a minha logo, né. Hoje eu estou falando do Rio de Janeiro, né? Eu moro aqui na cidade do Rio de Janeiro, sou psicóloga clínica e intercultural, né? No qual atendo pessoas também que residem fora do país, né? E eu atuo com orientação profissional e orientação de carreiras. E é um prazer novamente estar aqui com vocês. Muito legal, Amanda, estar aqui com a gente sempre, né? Nossa segunda conversa aqui, né? Pelo ciclo de palestras do Instituto, né? É sempre muito bom estar aqui contigo. E então, assim, a gente, né, sempre traz assuntos, né? A Amanda é psicóloga, a gente traz assuntos relacionados às áreas de expertise, né? Dos nossos convidados, né? Então, a gente hoje vai falar sobre esse tema, né, que conecta todas as pessoas, né? Nós somos seres humanos, a nossa espécie não foi feita para viver sozinha, né, Amanda? Então, assim, a gente sempre se relaciona
com outros e, né, a gente tem esses relacionamentos. Então, Amanda, assim, eu acho que para começar, você podia começar falando sobre, assim, o que são os relacionamentos, né, para a gente ficar na mesma página com o pessoal. É importante, né? O que são os relacionamentos, né? Então, os relacionamentos, eles vão ser compreendidos, assim, como elementos centrais, né? Da nossa experiência, né? Da nossa experiência no mundo, né? E eles são temas vitais também para a nossa vida, a forma como a gente se relaciona, né? Como a gente se desenvolve, o nosso pessoal, o nosso emocional, a partir de como a gente se relaciona com as outras pessoas e com as não pessoas também, né? Então, a gente se relaciona com o ambiente familiar, de trabalho, com os amigos. A gente tem dentro desse lugar de relacionamento os amorosos, né? Os estudos, né? Com os colegas de faculdade, de colégio, né? Então, de certa forma, de uma forma geral, né, a gente vai se relacionar com pessoas no contato físico, e aí quando eu falo do não contato físico, né, que é o não humano, é nesses ambientes também que a gente está inserido, né, como a gente se relaciona com nossos pets, com a nossa casa, né, com o lugar, com a cidade que a gente está inserida, então é tudo isso, né, é uma forma de relacionamento, né? O mundo digital, aqui estamos nós aqui fazendo essa palestra, né? No mundo digital. Então, dentro desse lugar vão existir, né, um campo de troca que é dinâmico, que reflete, que influencia, que vai revelando partes da gente desse contato, parte de outras pessoas também que chegam até a gente. Então, eu sempre gosto de trazer uma metáfora como uma teia, né, de grandes fios, né? Os relacionamentos são esses, né? Uma teia muito grande de fios, né, que não se separam, que formam um campo único de relação, como uma teia de costura, né, que tem diversas cores, texturas, tem moldes, agulhas, tipos de nós que vão passando ali um pelo outro. As técnicas que a gente utiliza para fazer essa costura de como a gente está se relacionando, né? E cada lugar tem a sua particularidade, né? O seu modo de ser, de funcionar. Então, a gente influencia, né? E também somos influenciados por outras coisas, outras pessoas, né? Dentro dessa teia enorme aí, dessa costura dos relacionamentos. Eu acho, assim, muito legal, né, esse paralelo que você faz, viu, Amanda, sobre... Por isso o tema, né, dessa nossa conversa aqui pelo YouTube, esse paralelo que você faz entre as pessoas, né, a maneira como a gente se relaciona, né, com a costura, né, e com os elementos da costura, né, é muito legal, assim, porque, como eu disse, né, nós somos seres humanos, né, de seres humanos, nós somos diversos, né, várias raças, gêneros, né? A gente é muito diverso, assim como as texturas e as cores que você falou, né? Do tecido, do fio, né? De tudo que a gente usa na costura, né? A gente interage, né? Assim, uns com os outros, né? De diversas maneiras, assim como, né, os tipos de nós, né? Eu não sei como é que fala, porque eu não costuro. Então, assim, como tipo, né, as técnicas de costura, isso, né? Que tem vários tipos de ponto, né? Que eu não sei se chamam de ponto, de nó, não sei como é que é, mas a gente se interage, né? Um com o outro, a gente cria essas relações através dessas diferentes maneiras, né? Dessas diferentes técnicas, e a gente se distribui nesses diversos ambientes, né? Influenciando e sendo influenciados também, né? E o tempo todo, assim, e o que modela a gente, né? E forma aquele produto final que de repente, né, cai no nosso corpo e está ali, né? Aquela peça final originada, né? Construída através da costura, cara, sensacional. Eu adorei essa analogia que você fez. Porque é importante também a gente entender, né, que dentro desse lugar, né, cada um tem um ponto de vista sobre as coisas. Eu carrego uma história, você carrega outra história, né? Então, quando a gente se relaciona, a gente precisa se atentar também que a gente está nessa troca, né, com uma pessoa desconhecida, né, e que tem um outro contexto de vida diferente da gente, né, do nosso, né, e isso é um fator muito importante dentro desse lugar das relações,
né? Sim. Porque a gente está lidando com pessoas, por mais que a gente conheça, que a gente fala assim, poxa, conhece meu pai, minha mãe, meu irmão, meu namorado, mas a gente carrega histórias de vidas individuais também, Sim. Né? E quando a gente interage com o outro, isso vem à tona, né? Isso aparece de uma certa... As diferenças, também. Exato, né? E é muito interessante, assim, porque eu acredito que a gente sempre busca se relacionar bem, né, com o outro, né? Assim, ninguém quer sair esfaqueando, brigando todo mundo na rua, né? Ninguém quer isso, né? Sendo grosseiro. A maior parte de nós, né? Aí a origem disso a gente pode discutir em uma outra live, de repente, mas assim, eu acho que a maioria de nós sempre espera se relacionar bem com o outro, né? Porque a gente vive numa sociedade, né? Tá ali no condomínio, tá ali na escola, né? Então tá no trabalho, então a gente tenta se relacionar bem para criar um ambiente legal, né? Prazeroso, né? Um ambiente leve, né? Com mais paz, mais felicidade, enfim. Mas a gente sabe, né? Que nem sempre é assim, né? A gente sabe que existem relações que não trazem felicidade, não trazem bem-estar, né? Muito pelo contrário. Infelizmente, hoje em dia, a gente tem ouvido muito falar sobre isso, né? Então, assim, eu queria te perguntar, Amanda, assim, e quando não, os relacionamentos, né? Quando não vai tudo bem, né? Fala um pouco sobre esse tipo de problema que surge, né? Nos relacionamentos, assim, o que acontece? Então, eu vou pegar esse gancho para lembrar que a gente está falando de relacionamentos de forma geral, né? E mais depois, né, a gente pode entrar um pouquinho falando sobre isso, né? Então, assim, quando é que não vai tudo bem, né? É quando essas relações, né, chamadas tóxicas, essas relações abusivas, elas são entendidas como uma relação em que esse contato autêntico e saudável se perde, né? Que vai comprometendo o crescimento do outro, a autonomia, a integridade. Então, desse lugar de ambas as partes envolvidas, a gente vai vendo um contexto sendo minado, né? Então, esses relacionamentos tóxicos, abusivos, né? Eles vão envolver uma violação, né, de limites pessoais, né? Vão envolver uma desconsideração das necessidades do outro, dos desejos do outro, dos valores individuais que cada um tem dentro dessa relação, né? Então, assim, como eu mencionei lá atrás, né, os relacionamentos, eles são como uma teia, onde todo mundo se influencia. Mas quando essa teia está desequilibrada e uma das partes que pode estar nesse lugar está exercendo somente o controle de dominação, né, e poder sobre a outra, esse desequilíbrio, né, leva a uma dinâmica de opressão, né? Onde uma dessas pessoas, né, dessa interação, vai se sentindo nesse lugar de inferioridade, vai se sentindo desencorajada, anulada, dependente do outro, aí quando a gente está falando de relacionamentos amorosos, né? E familiar também, né? E o que vai dificultando, né, esse desenvolvimento dessa relação saudável e mútua que precisa existir, né, dentro desse contexto de teia que a gente está falando. Né? Não, é muito triste, né? Porque, assim, acho que quase todo mundo já passou por alguma experiência, né? Eu acho, de ter esse relacionamento, assim, algum tipo de relacionamento. É claro que eu acho que existem níveis, né, Amanda, de toxicidade, digamos assim, né, dos relacionamentos, mas acho que quase todos nós já passamos por alguma experiência nesse sentido, né, de um relacionamento mais abusivo, né, mais entrão aí que a gente fala, né, sei lá, mais impositor, né, seja no trabalho, né, seja com pessoas próximas, como você falou, até da nossa família, né, então, assim, fala um pouquinho para a gente, assim, de como é que essa relação se dá, né, como é que acontece, né, por que ela acontece, como é que ela acontece, porque é bom, né, a gente ter uma noção de como é que isso pode acontecer para ficar um pouco alerta, né, de repente. Sim, sim. E aí, como é que são essas relações, né? Eu vou trazer uma questão de uma relação assimétrica, né? Porque a gente está falando aqui, né, de uma relação opressor e oprimido, né? E é importante também, dentro desse lugar, a gente olhar para onde é que a gente está nessa relação, se a gente está sendo opressor ou a gente está sendo oprimido, também tem isso, né?
Então, essa opressão, ela vem de um lugar, né, com essa relação, né, em desequilíbrio, né, de uma pessoa só que pressiona, que sufoca, que aprisiona, né, e a outra que está aqui embaixo, né, vai ficar com pouco espaço para se movimentar, se locomover, né, se manobrar aí dentro dessa relação. Então, quando a gente está falando de opressor e oprimido e dentro de um relacionamento tóxico e abusivo, né, a gente está falando de uma relação que essa opressão ela é explícita, né, que são as agressões, as ofensas, as ameaças, a demissão, né, no trabalho, interrupção de amizade dentro do nosso contexto com os amigos, né, e a gente tem as manipulações que são veladas, né, que é choro, fecha a cara, ignora, se faz de desamparado ou desamparada, vai se vitimizando, fala que vai fazer algo contra a própria vida. Então, essas são as manipulações veladas dentro desse contexto. Mas, assim, de modo geral, né, quem está no lugar de opressor, né, também faz sempre esse lugar de projetar suas próprias inseguranças, medos e raivas, né, na outra pessoa, né? Porque ele vai manipular, ele vai distorcer uma realidade, entre outros fatores que vão acontecer dentro dessa relação, né? E o oprimido, ele sempre vai ceder. E aí, por que isso acontece? Porque quando a gente não tem consciência sobre o que é tóxico e o que é nutritivo para a gente, né? A gente perde um lugar de autoconhecimento e acaba se misturando na história da outra pessoa, né? E isso acontece quando a gente cria expectativas com relação à relação que a gente está vivendo, né? Aí um exemplo bom, né, que é assim, pô, mas o que será que fulano vai pensar de mim se eu fizer isso, né? Será que eu estou agradando ou não quero desagradar, né? Então, você sempre fica nesse lugar, né, do desagradar, que ele entra em cena para poder essa relação não ficar ruim, né? Então, a gente está sempre oferecendo, né, o oprimido, ele está sempre oferecendo um espaço maior para o outro entrar na nossa vida. E a gente não faz esse lugar, não entra nesse lugar de discriminar o que não faz bem, o que não faz nessa relação. A gente deixa a nossa forma espontânea, né? A gente se autocensura, a gente oculta os aspectos importantes da nossa essência para justamente evitar esses conflitos, essas críticas. E aí, nesse lugar, a gente vai se adaptando, né? E assim, vamos combinar. Né? Num relacionamento onde o outro é sempre levado a pior, né? Não vai existir um equilíbrio saudável, né? Porque uma coisa é a gente ajudar e ajudar a outra pessoa nesse relacionamento, outra coisa é a gente se anular nesse local, né? Então, é por esse lugar, né? Do oprimido e o opressor, dentro dessa relação que a gente precisa também olhar qual o lugar também que a gente está exercendo dentro desse papel. Não, é incrível, né? Que assim, o opressor impõe, né? Ele tem aquela vontade de impor, né? O que ele quer, os desejos, até os medos, né? Porque muitas vezes o opressor tem tanto medo de que alguma coisa aconteça que ele faz com que tudo, né? Ele cria aquele cenário da manipulação que você falou, né? Para criar um cenário tão perfeito, tão suficiente que o cara nem consegue, o oprimido às vezes nem consegue ver que ele precisa sair desse lugar. Então, é incrível, tóxico, eu acho que é exatamente a palavra certa para definir qualquer tipo de relacionamento que seja desse nível de desequilíbrio que você falou, né? Eu acho, né? Porque é um desequilíbrio, cara. Eu acho, né, aquela coisa, né? Se um não quer, o outro vira e dorme, né? Que todo mundo fala, mas é meio que por aí, né? Porque a gente tem que, enquanto ser humano, a gente tem nossos quereres, nossos gostos, mas a gente tem que respeitar também o outro, né? Então, a individualidade de cada um, sim. Isso, exato. Então, e isso não acontece quando tem essa relação de opressor e oprimido aí que você falou, né? E isso é muito triste, porque a gente vê isso acontecer em diversos lugares, né? Assim, tanto na família, tanto com amigos, né? Tem aquele amigo que é mais chantagista, assim, né? Que às vezes olha aquela coisa, né? Então, assim, tem aquele relacionamento também, que é a mulher. Eu falo de mulher, né, gente? Porque a gente é mulher e, infelizmente, né, a gente foi meio que criada meio que para disputar a atenção do homem. A gente tem que quebrar esse tipo de relacionamento.
Mas a gente acaba cedendo muito da gente, às vezes, por causa do, né? Então, por isso que o pessoal fala, não, a mulher se faz de vítima. Não, realmente a gente está nesse lugar de oprimido, sim, na maior parte das vezes, né? Então, por causa de vários fatores, né, que a gente pode conversar também de novo. Porque também vem num lugar de cuidado também, né? A mulher é aquela cuidadora, né? Exato. Mas aí é outro, né? É outro assunto. É muita coisa, né? Porque a gente vê isso acontecer em vários tipos de relação, né? De vários, não é tipos de pessoas, mas é tipos de pessoas, né? Com várias camadas sociais, né? Questão de gênero, questão de raça. Você vê em tudo, né? Então, eu queria te levar para essa outra pergunta também, né? Dos exemplos, né? De relações tóxicas, né? De onde é que a gente pode encontrar esse tipo de relacionamento, né? Onde é que isso pode acontecer, né? Para você falar um pouquinho desses exemplos de relacionamentos que não são tão legais, que são tóxicos. Tá. Bom, os relacionamentos, esses exemplos, né, de relacionamento tóxico, eles podem acontecer dentro do ambiente de trabalho, né? Então, assim, sabe aquele gestor, né, aquele chefe que tem dificuldade de enxergar o esgotamento da outra pessoa, foca somente nas metas, não abre um espaço confiável e seguro para uma troca genuína, né, com um funcionário, né, com quem está lá trabalhando com ele, né, sobre essas atividades e o trabalho de forma geral. Então, a gente tem um ambiente de trabalho. A gente tem a relação amorosa, né? Aí um exemplo bom também são os namorados, né, que entram nas redes sociais, namorados e namoradas, né, que entram nas redes sociais, né, do outro, né, dizendo que tem que apagar o conteúdo, né, ou insinuou alguma coisa ali com relação à sua foto, o que você postou, reclama dos seus contatos, das suas amizades, né? Tem o lugar também do marido, da esposa, né? Que está sempre nesse lugar só de olhar para si, né? E não vai renunciar às suas vontades, só pensa nela ou nele, né? E aí, nessa relação, entra o lugar somente da pessoa que exige, né? E o outro que tem sempre está cedendo, se submetendo, né? Nas relações de amizade, parece que não, a gente existe, né? Muito aquele amigo ciumento, né? Que cobra aquele lugar de amizade, de fidelidade a todo momento. Isso é uma relação também tóxica e abusiva. Na relação familiar, né? Porque, assim, a família, é legal esse contexto da família, porque a família, ela só tá com você, assim, nas horas boas, né? Um momento feliz, né? Enfim, que tá todo mundo alegre, né? Mas também tem a família, né? Que faz a pessoa se sentir culpada, né? Por não ligar, por não aparecer, né? Sempre julga as suas ações, né? As ações do filho, as ações dos primos, né? Os desejos, julga relacionamento, julga seu emprego, faz comparação, né? Entre familiares, né? Porque fulano A é melhor do que fulano B, né? Compara filho, compara primo, né? Então, existe sempre esse lugar de desqualificar, né? E invalidar o outro, mesmo que de forma muito sutil. Mas acontece também dentro do ambiente familiar, é importante a gente olhar para isso, né? Então, assim, dentro dessas relações, e aí uma coisa que eu estou falando sempre, desde a hora que a gente começou aqui, né, também é legal a gente identificar, né, é importante esse lugar do eu, né? Porque, assim, eu dei vários exemplos aqui, né, para vocês de como são as relações, né? E parece que eu estou sempre falando do externo, né? Mas como é que eu, né, ou você que está aí assistindo essa palestra, como é que você está se comunicando com as pessoas ao seu redor, né? Como é que é o seu tom de voz? Como é que você fala com os seus relacionamentos, né? Você está adotando algum posicionamento dentro dessas relações, né? Sendo vítima, sendo impostor, dono da verdade, o que pede desculpa, adotando um lugar também de insegurança, né? E de estar nesse lugar de opressão. Então, assim, você já parou também para pensar
né? Que tipo de amigo você está sendo dentro dessa relação? Então, não é só externar, né? Porque a gente, quando fala de relacionamento abusivo tóxico, parece que a gente está só falando do outro, do outro, do outro, mas a gente precisa também olhar que papel é esse que a gente está exercendo dentro dessas relações. Porque a gente também pode estar num lugar de opressor, né? E sem se dar conta, né? Então, é importante também a gente fazer essa costura e olhar para dentro de como a gente está se relacionando com as pessoas ao nosso redor, né? Né? É como se fosse virar a peça costurada ao avesso para dar uma olhadinha como é que a gente fez esses arremates todos aí, né? É pouco, porque realmente, né, Amanda, você está falando aí, tem várias situações, né, que a gente, cara, ninguém é perfeito, né, gente? Então, assim, tem várias situações que a gente também pode ser, né, o opressor, sim, né? Sim. Até mesmo, nem às vezes impondo alguma coisa, mas às vezes só num jeito de falar diferente, né? Só... É porque é sutil, né? Às vezes é muito sutil, né? A gente fala muito do outro, mas às vezes a gente está muito nesse lugar. Isso, né? Muito nesse então lugar. É esse cuidado, né, de como, assim, por isso que é importante a gente notar, né, como é que a gente está fazendo, além de notar só o outro, né, como é que é importante de prestar atenção nessas coisas, né, para a gente poder até, né, se proteger disso, né, e não ser também um opressor, né, além de se proteger de ser, né, eu estou sendo oprimido, então beleza, eu tenho que me proteger disso, mas também não ser esse opressor, nem que seja, não é que vai ser opressor para sempre, não é isso, né? Porque isso já são psicopatias, né? São problemas, né? Mas em determinadas situações mesmo, né? Assim, alguma colocação que você faça. Sim, é exatamente isso que eu ia falar com você. Às vezes tem colocações que a gente faz, a gente se coloca no papel de vítima, mas para tentar conseguir alguma coisa do outro, entendeu? Para manipular alguma coisa. Então é sempre importante a gente também olhar, opa, calma aí, como é que eu estou me comportando nesse lugar? Exatamente, né? Exatamente. E aí, assim, eu vou aproveitar até para o pessoal, para pedir para o pessoal que está assistindo a gente, né? A gente já falou aqui dos tipos né, de como é que pode acontecer o relacionamento tóxico e tal. Eu vou pedir para o pessoal que está assistindo a gente compartilhar com a gente aqui no chat, ou aí botar nos comentários depois que o vídeo, se você estiver assistindo o vídeo depois, né? Se você quiser, claro, também, né, gente? Eu não vou colocar aqui no papel de opressora e falar assim, bota lá, escreve. Não é isso. Mas se você se sentir à vontade, compartilha aqui com a gente alguma situação, né, de relacionamento tóxico, abusivo, né, que você já vivenciou, né? Porque muitas vezes, como a gente falou, a outra pessoa às vezes nem sabe que pode estar passando por isso, né? Nem sabe que não consegue enxergar que isso poderia ser um tipo de relacionamento tóxico que ou você está sofrendo ou você está causando, né? Então a pessoa lendo de repente nos comentários, no chat, aí ela pode parar e falar, cara, caramba, né? Que legal. E aí você já ajudou a pessoa, que legal. Então assim, né? Vocês escrevam aqui no chat ou nos comentários, por favor, se tiver à vontade, né? Sobre essa questão de relacionamento abusivo ou tóxico que você já tenha vivenciado, né? Então, assim, agora voltando aqui, Amanda, tipo, como é que a gente, né? A gente está falando de, cara, perceber, né? Se a gente está sendo oprimido ou se a gente está sendo opressor, né? Então, assim, como é que a gente pode se proteger, né? Ou de gerar ou de sofrer esse tipo de relacionamento, né? Que só faz mal para gente, que não traz nenhum benefício, na verdade, né? Uhum. Eu posso dizer para você, não sei se proteção, né? Porque a gente está se relacionando o tempo todo com tudo. Sim. Né? Então, assim, mas se a gente está numa dinâmica relacional, né, que se rompe sempre com as desvantagens e essa liberdade de expressão, esse contato não saudável que vai suprimindo, né, a individualidade de cada um, é importante também entender que esse lugar vai desencadeando uma série de questões emocionais para as pessoas que estão envolvidas, né? E assim, um dos pontos principais, né, para a gente não se proteger, né, mas eu acredito que é para a gente ter a consciência, né, do lugar que a gente está, né? Então, assim, nós somos seres humanos que somos responsáveis por fazer escolhas, né? A gente escolhe o que a gente quer.
né? A gente escolhe estar aqui assistindo essa palestra, a gente escolhe estar fazendo algum outro tipo de movimento, né? Então, um dos pontos principais é entender, né? Selecionar naquele meio que a gente está, o que é nutritivo dentro daquela relação e o que é tóxico. O que não me faz bem? O que eu estou tendo que ceder sempre, né? Então, assim, a gente tem esse lugar, a gente tem essa vontade, a gente tem esse querer, né, de estabelecer limites dentro dessa relação, né? Então, quando a gente delimita, a gente deixa claro para o outro, né? E deixa claro para a gente mesmo o que está bom e o que não está dentro desse lugar, né? Então, assim, os relacionamentos, eles têm que ser prazerosos, né? Para os dois, para o grupo, para aquele lugar que a gente está inserido, né? Então, se tiver esse lugar desigual, né? Se tiver esse desequilíbrio, né, na balança, essa conta, ela nunca vai fechar. Vai ter sempre alguém que vai estar cedendo, vai ter sempre alguém que vai estar nesse lugar de inferioridade, né, dentro dessa relação. Então, ela tem que ser saudável, ela tem que ser construtiva, ela tem que respeitar a individualidade de cada um, né, que é importante, né, para essa balança. A balança sempre vai estar nesse desequilíbrio, é normal, né, que a vida é esse desequilíbrio, mas ela sempre, né, o excesso, né, o excesso acaba prejudicando, né, e é importante a gente olhar para esse lugar, né, de delimitar. Não, então, e estabelecendo esses limites, a gente acaba rompendo, né, com a possibilidade de ter um relacionamento tóxico, né? Isso é muito importante, né? E aí eu sempre falo, né, assim, não adianta só excluir, romper as coisas ruins, né? Romper com as coisas ruins, mas é importante a gente incluir coisas boas também na nossa vida, né? Então, assim, eu acho que eu sempre acredito que quando a gente rompe com uma relação ruim, por exemplo, um relacionamento tóxico, a gente pode estar abrindo caminho para relações mais saudáveis, né, mais equilibradas, né, que trazem felicidade, paz, bem-estar para a gente, né? E aí, assim, eu queria até aproveitar para pegar esse gancho para perguntar para você, Amanda, tipo, quais são as características dessas relações saudáveis, né? Porque sabendo, né, o que é uma relação saudável, a gente acaba, eu penso que é assim, né? A gente acaba manifestando, digamos assim, que a gente deseja aquilo para a gente acaba incluindo isso na nossa vida também, né? Então, assim, vamos falar mais da positividade aqui, no sentido de o que é uma relação saudável, né? Como é que a gente pode, de repente, para saber como é que a gente pode, de repente, ter mais relações saudáveis por aí com as outras pessoas, né? Os relacionamentos que são saudáveis são sempre aquelas relações em que a gente confia no outro no sentido de somar, né? O outro está ali comigo para somar, né? Não está ali para me invalidar, não está ali para me entristecer, né? Enfim. E essas relações, elas percorrem, né? Uma relação saudável, né? É aquela que você tem liberdade de escolha, liberdade para se posicionar, liberdade para ser ouvido, né, que você pode, de certa forma, contar com aquela pessoa ali, porque ela está ali para somar contigo, não te invalidar, né? Então, são esses pontos, assim, são poucos, né, que a gente pode dar aqui, mas se você está se sentindo bem, né, dentro dessa relação, né, se você tem essa liberdade, né, de ir e vir, de falar o que você quer, de fazer escolha, de ser ouvida, eu acho que isso é um primeiro assim, ponto assim, primordial para uma relação saudável. Né? Não estou te ouvindo. Está fechado. Sempre esqueço. Eu boto aqui no mudo para não interferir. Mas, enfim, então, assim, é incrível que, assim, se a gente tende, né, e a premissa básica acho que da felicidade de qualquer, né, até em questões políticas, de democracia, de ética, você tem que ter liberdade, né? Se você não tem liberdade, você está anulado como pessoa, como indivíduo, né? Então, assim, você tem que ter uma liberdade de expressão, que a gente fala, tem que ter liberdade de fazer o que a gente deseja, senão você está sendo privado de algo, né, que você tem direito, cara, porque é a sua vida, né? Então, assim,
Isso é uma premissa básica mesmo, né? De ter liberdade. Então, a relação saudável eu também entendo, sim. A partir do momento que você tem liberdade de até se sentir livre de falar o que você sente para o outro, né? Também isso é muito legal, né? Isso traz muita paz para a gente, porque a gente consegue construir ao invés de ficar, né, impondo coisas, enfim. Esse processo de construção, né? É importante. Isso, exato. E aí eu acho que, assim, para ter mais relacionamentos saudáveis e equilibrados, eu acho que cabe muito a nós, depende de nós, né? Então, assim, eu queria perguntar para você como é que a gente, nós, com nós mesmos, né? Como é que a gente pode fazer para buscar, para ter mais relacionamentos saudáveis e equilibrados, né? O que a gente pode fazer para ter esse tipo de relacionamento? Novamente, eu vou abrir o leque aqui para a gente não esquecer que a gente está falando sobre todos os tipos de relação, né? E que cada caso é um caso, né? Cada relação é uma relação. Então, se você sentir que não está legal, né? Essa relação com o amigo, com o chefe, com o meio de trabalho, com a família, né? É importante, com o esposo, com o namorado, namorada, né? É importante buscar auxílio, né? De um profissional, né? E aí o profissional de psicologia, né, com terapia, né, para fazer acompanhamento, caso você sinta que precise de ajuda para poder lidar com aquelas questões que não estão confortáveis para você, né? Então, a gente vai olhar para um lugar também, quando a gente fala, como é que eu vou olhar para mim, né? Como é que eu vou entender como é que eu estou funcionando nesse lugar, né? Então, é fazer uma reconexão, né? Com as suas necessidades, com seus desejos, com as suas emoções, para sair desse lugar, né, de submissão, né? Um relacionamento saudável, ele vai permitir respeito, né, às suas próprias necessidades, a necessidade do outro, né? Saber equilibrar, né, o contato, né, e até onde eu posso ir, né, e qual é o meu lugar de se retirar, né, que é fundamental, né, que a gente fala de preservar uma autonomia, uma integridade, né, sem perder a conexão que a gente tem com o outro, né. Limites saudáveis, considerar o que você está sentindo, redescobrir a sua individualidade, desenvolver autonomia, né, para quebrar alguns ciclos de dependência emocional, né, e ter uma presença, assim, plena, né, que também significa ser verdadeiro consigo, estar aberto para as relações com quem chega, sem o julgamento ou a expectativa excessiva, né? Então, assim, quando a gente se relaciona de forma verdadeira, né, sem máscara, sem a necessidade de cumprir, né, ou de desempenhar, né, papéis, a gente não anula a nossa individualidade e quem a gente é dentro desse contexto, né? Então, é importante a gente trazer, que não são dicas, né? Eu não estou aqui também falando dicas, porque cada história é uma história, não são dicas, não vejam isso como dicas. Mas, assim, como uma forma mais... Porque o auxílio de um profissional vai auxiliar, vai te ajudar, né, a olhar para isso tudo que eu estou trazendo, né, de presença, do aqui e agora, de saber equilibrar esses lugares, esses limites, né? Não, com certeza. Não é receita de bolo, né? Mesmo porque né, cada um né, nós somos diferentes, né? Somos seres humanos individuais, né? E tal, então, e a gente se relaciona com outro ser humano que é totalmente individual também, né? Independente também do ambiente que a gente esteja, é um ser humano com quem a gente está interagindo de uma forma individual. Então, não tem receita de bolo, né, Amanda? Então, assim, não tem como a gente fazer isso, mas eu acho que tem valores core, que a gente chama, né, valores base, que a gente tem que respeitar, que é o que a gente tem que, né, que a gente tem que levar em consideração num relacionamento saudável, né, que, para mim, na minha opinião, né, são respeito, liberdade e independência, né, porque, assim, a partir do momento que eu respeito o que o outro é, quem ele é, né, eu consigo ter um relacionamento bom com esse outro, né? A partir do momento também que eu tenho liberdade de ser quem eu sou, né? Eu também tenho um relacionamento bom com o outro. Então, e essa liberdade traz uma independência da gente, né? Porque é o que a gente fala, antes de se relacionar bem com o outro, a gente tem que estar se relacionando bem com a gente. Então,
né? Não é independência, independência diferente de egocentrismo, né? Não é uma coisa que eu sou, eu quero, não sei o quê, mas não, cara, é saber o que a gente é, quem a gente, o que a gente quer, né? Isso ajuda muito, eu acho, né? Também nessa construção de uma costura, né? Fazer uma peça de um relacionamento bom, né? Entre outras pessoas, eu acho isso legal, né? E aí, para variar, né? 40 minutos aqui de conversa, cara, passa muito rápido, é incrível. Então, assim, eu acho que a gente pode, de repente, chegar naquele momento da mensagem final, Amanda, né, que a gente sempre faz aqui nas conversas, a Amanda já sabe, né? Eu vou deixar a minha mensagem final e depois passar a palavra para você, Amanda, para você deixar uma mensagem final, alguma consideração que a gente, né, que a gente passou por cima aqui, né, alguma observação, né? Então, assim, o que eu queria dizer para vocês é que, assim, nessa conversa, a gente percebe muito claramente, né, a diferença entre os relacionamentos, né, que trazem alegria e bem-estar para a gente, e os relacionamentos que colocam a gente lá para baixo, que fazem a gente se sentir mal, que trazem tristeza, né, para a gente, que não é legal para a gente. Então, assim, o meu recado final é que, cara, estejam atentos aos sinais, né? Percebam os sinais, né? Se alguma coisa não te caiu bem, uma conversa, né? Uma vivência ali com uma pessoa, uma experiência com uma pessoa, ou no ambiente de trabalho, enfim, né? Em uma atitude do outro, né? Isso é um alerta, né? De que, ou naquele dia, né? Também não é, né? A gente é imperfeito, não é todo dia que a gente está bem, né? Que a gente vai dar não vai ser tão legal com a outra pessoa em certos dias, porque a gente tem os nossos próprios moods, assim, né? Nossos próprios sentimentos, às vezes a gente está tão bem. Então, assim, mas se isso continuar acontecendo, é um alerta que não vai bem, né? Eu acho. Então, assim, e para saber o que caiu bem e o que não caiu bem, a gente tem que se conhecer, a gente tem que olhar para dentro, né? Se virar do avesso ali, virar a roupinha do avesso e ver as costuras. Então, assim, a gente tem que entender, ter atenção no que a gente sente, no que a gente gosta, e ter atenção também com o outro, né? O modo de agir com você, o modo que ele tem o outro tem os valores que esse outro tem, né, também. E se algo não for legal, ao longo prazo, ao longo do tempo, você vai perceber, né? E aí cabe aquela dica que a Amanda deu, cara, estabelecer os limites ali, né? Porque você tem uma escolha, né? Que é ficar ou sair, né? Então, assim, mas basicamente ficar alerta a esses sinais, né? De um relacionamento, uma conversa, que eu acho que isso daí já dá um bom panorama do que você pode vir a fazer ou não depois, sabe? E não é fácil, né? Você está falando dos sinais aí, eu tô lembrando, assim, que não é fácil. Às vezes alguém chega pra gente e fala assim, poxa, aquele teu amigo ali, ou aquela tua amiga ali, eu acho que ele tá, né? As pessoas falam pra gente, porque estão fora, né? Estão do lado de fora dessa relação, né? Enfim, assim, não é fácil, não é receita de bolo para todo mundo, como a gente está falando aqui. A gente não pode colocar todo mundo dentro de uma caixinha. Não é assim que funciona. A gente tem que olhar para a individualidade de cada um, entender que a vida é impermanente, a gente tem as impermanências da vida. Um dia a gente está bem, outro dia a gente não está, como você trouxe, né? Enfim, e fazer esse lugar das relações serem lugares de construção, né? E também serem lugares de conflito, né? Porque quando a gente também conflita com o outro, né, a gente entende a diferença, né? Que existe uma diferença, né? Não é para conflitar sempre, claro que não. Mas nem tudo vai ser, né? Porque nem tudo vai ser mil maravilhas e não vai, gente. Porque cada um é um ser individual e a gente tem as nossas histórias, como a gente falou lá no início, né? E eu gosto, para finalizar, assim, eu gosto de uma frase bem legal que cabe para todas as relações, todos os tipos de relação, né? Porque quando a gente se relaciona com alguém, a gente está falando do amor, né? Da troca ali, né? Da amizade, né? Do amor em si, dos relacionamentos amorosos. Mas tem uma frase que é muito boa, que eu gosto muito dela, que ela fala assim, né? O amor é uma casa grande onde a gente cabe por inteiro. Se você precisa se esticar ou se espremer para caber nessa relação, não é amor. Então, que a gente leve essa frase aí para a vida, né? Para como a gente se relaciona com todas as pessoas que chegam até a gente,
né? E que sejam relacionamentos bons, relacionamentos de costuras boas, né? Que sejam relacionamentos de costuras também não boas, para a gente poder identificar também quando não é bom. E é isso. Tá fechado o seu microfone. Ai, gente, eu ainda vou aprender, vai melhorar, gente. Mas é isso, né? Identificar também, porque com as costuras ruins a gente também tem a oportunidade de ver que tá ruim e tentar aprender a consertar aquilo dali, ou largar para trás aquela peça, ela furou mesmo, acabou, tchau. Né? Então, assim, é importante a gente passar, porque isso é vivência, né? Isso é experiência, né, Amanda? Então, bem bacana. Gente, adorei, assim, acho muito legal. Queria saber também, bota aqui nos comentários, o que vocês acharam dessa conversa, né, sobre relacionamentos, assim, a Amanda costurou, né, tudo muito bem. Muita Então, coisa, né? É muita informação, né? Muita informação. Se vocês... e aí eu vou até pedir, aproveitar, se vocês quiserem sugerir algum desdobramento desta conversa, né? Coisa que a gente não falou, que a gente falou muito rápido, né? Para deixar aqui nos comentários para a gente, porque de repente a gente aproveita o assunto que vocês ficaram meio que mais em dúvida e traz uma nova conversa sobre esse assunto específico, porque, né, como você disse, cara, é extenso demais, né? E cada tópico dessa conversa leva a um outro caminho, né? Que são, como a gente disse, vários tipos de relacionamentos diferentes, né? E tal. Então, a gente pode abrir, né, o conteúdo para mais conversas como essa, se você gostou da gente, é claro. Mas, assim, espero que sim, né? Então, assim, deixa aqui nos comentários. Eu vou encerrar aqui falando, né, que se você curtiu, chamando de novo, né, pedindo ajuda de vocês, para se você curtiu esse conteúdo, se você, né, tem algum amigo que você acha que, cara, nossa, essa pessoa vai se beneficiar pra caramba dessa conversa delas duas, porque, cara, ele está passando por isso, enfim, compartilha esse conteúdo com mais pessoas, né? Quanto mais gente souber sobre essas questões dos relacionamentos, muito melhor, né? E para que a gente continue produzindo esses conteúdos de qualidade, né? A gente conta também sempre com a ajuda de vocês. Toda doação, por menor que seja, faz diferença, né? Você pode contribuir através desse Pix que está rodando aqui de novo na tela. A gente vai botar também de novo na legenda do vídeo, que vai ficar gravado, né? Ou através desse QR Code aqui, né, que está aqui na minha tela também. É só abrir o aplicativo do banco, dar uma escaneada ali nesse QR Code e contribuir. Mas se você não puder contribuir com dinheiro, gente, assim, é voluntário, claro, ninguém está aqui pedindo, né? Assim, a gente está pedindo só uma ajuda para, caso você possa apoiar, né? Então, mas se você seguir a gente nas redes sociais, compartilhar essas ações que a gente faz, compartilhar esses vídeos, né, para chegarem para mais pessoas, você já está ajudando para caramba também no Instituto, né? Então, compartilhe essas postagens, aproveite essas palestras, tem várias mais que vão ser subidas aí ao longo do tempo na playlist do YouTube aqui do Instituto Giliano Bahia, né? E, cara, informação é poder, né, gente? Então, quanto mais vocês adquirirem informações de qualidade, né, vocês vão melhorar, vão se desenvolver nas diversas áreas da vida. Então, assim, em nome do Instituto Giliano Bahia, eu agradeço imensamente, né, a participação da Amandinha, que está sempre aqui com a gente, né, a participação de vocês aqui. E, assim, apoie o Instituto, compartilhe o conhecimento e um beijo para vocês. Até a próxima palestra.